Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR do Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos mostrar o laboratório VoIP Processamento Centralizado. Então a ideia é que a gente vai interligar essas três regiões aqui, amarelo, laranja e azul, por um link só. E a rede VoIP ela vai ser centralizada o processamento, isso significa que nós vamos configurar tudo isso daqui no 2811 e ele vai gerenciar os telefones de todas as regiões, inclusive as remotas. Para fazer isso, a gente vai transportar via esse link de trunk e o processamento de dados ele vai ser distribuído. Então, o 2811 aqui vai cuidar da parte de dados da rede dele, também vai distribuir um DHCP para a região laranja e para a região azul, e aqui cada um dos roteadores da região remota vai processar a sua própria rede. Então a gente vai ter aqui 4 redes nesse laboratório. Uma VoIP que vai atender todas essas regiões aqui, uma de dados na região amarela, uma de dados na região laranja e uma de dados aqui na região azul. E para separar essa ideia do VoIP com a rede de dados, então vai ser utilizado aqui a VLAN 1 para transportar a rede VoIP e a VLAN 2 para transportar todas as redes de dados. Lembrando aqui, eu vou utilizar o IP 200.150, você deverá utilizar o seu da lista. E para começar aqui, a gente vai trabalhar com essa máscara que é /26. O porquê desse /26? Porque a gente teve que dividir toda a nossa rede aqui, nosso projeto, em 4 sub-redes. Então até eu fiz um planejamento aqui para mostrar. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, o /24, classe C, que é o padrão, eu teria uma rede só, que seria 200.150, com 254 hosts. Quando eu desloco a máscara para um /26, aí eu costumo ter essas 4 redes aqui. Então, eu vou ter rede 1, 2, 3 e 4. Qual que é a ideia, então, do /26? Eu vou utilizar os 26 primeiros bits da máscara igual a 1. Então até aqui eu tinha 24. Aí eu peguei mais 2 para a subrede. E aí eu vou ter a subrede 00, 01, 10 e lá na rede 4 eu vou ter a 1 e 1. Então isso vai me dar as 4 subredes. Como eu peguei mais bits para a rede, evidentemente diminuiu os bits aqui para hosts. Agora só vou ter 6. Então eu teria 2 elevado à sexta, que dá 64, mas eu não posso utilizar a parte que é toda a 0, porque é de host, é o endereço de rede. E eu não posso utilizar a parte toda a 1, porque seria o broadcast. Então isso vai me sobrar aqui, ó, na primeira rede, do 1 ao 62. Eu sempre vou utilizar aqui como gateway o último IP válido da subrede. Então 62 aqui na rede 1, aqui na rede 2 eu vou ter do 65 ao 126, então esse vai ser o meu gateway. Na rede 3 do 129 ao 190, que vai ser o meu gateway. E lá na rede 4 vou ter do 193 ao 254, que vai ser o meu gateway. Então esse vai ser o planejamento que eu vou manter aí. E as redes elas vão ser 0, 64, 128 e 192. Então, seguindo aqui, eu vou fazer primeiro a montagem, aí eu vou fazer o VoIP e depois a gente vai ali para a parte de dados. Então, aqui na montagem no Packet Tracer, eu vou utilizar o 2811, que ele também roda o Call Manager. Aí eu vou ter aqui um 2960 e 2 telefones. Então vou aqui em End Devices, 2 telefones IPs. Então essa é a minha primeira região aqui. Lá na segunda região eu vou ter o 1841, um computador e um telefone IP.
E na região em azul eu vou ter esse roteador, então vem Network Device, que é o CGR1240. Ele é um roteador mais robusto, padrão industrial. Depois eu vou mostrar uma foto dele para vocês. E aqui em End Devices eu vou ter um telefone e um computador. Então essa vai ser toda a minha estrutura de rede aí. Então eu vou ter que fazer aqui a ligação dos links por trunk, inicialmente aqui. Então no switch eu vou ter as interfaces 1, 2 e 3 que vão ser utilizadas. Seguindo a ideia aqui do tutorial, até ele vai colocar, o link vai estar disponível na descrição do vídeo. Então, para a implementação desse laboratório, deverá ser instalado este módulo WIC4ESW no 1841, que ele é uma interface que permite trabalhar com Layer 2, então a gente pode transformar esse link aqui no link de trunk. O CGR ele já vem com isso embutido, 1841 a gente vai precisar desse módulo. Então vamos vir aqui primeiro no 1841. Eu vou desligar ele aqui para instalar o módulo. E aqui no canto eu vou pegar esse daqui, que ele tem 4 interfaces roteáveis. Eu vou instalar nessa posição igual do tutorial, que seria o slot 0. Então as interfaces aqui ela vai ficar 0/0/0, 0/0/1, e daí vou ligar ele aqui novamente. E aí eu vou começar as minhas conexões aqui. Então vou vir em conexões, cabo de rede. Aí eu vou pegar aqui a fast 0/0 e vou ligar na 0/1 do meu switch. Aqui eu vou pegar a 0/2 e vou interligar na 0/0/0. E aqui eu vou pegar a 0/3 e vou conectar na fast 2/3 do meu CGR. Então essas são as primeiras conexões aí. Os telefones VoIP eu vou fazendo as configurações, daí eu vou habilitando na sequência, porque tem aquela ideia do autorregistro do VoIP para facilitar a nossa vida. Então daí eu já vou começar aqui com as conexões, com as configurações dos dispositivos. Então ele vai trazer inicialmente aqui no 2811, a gente vai pegar e vai trabalhar com .1Q, porque eu tenho que transportar duas VLANs. Uma VLAN vai ser A1, que é VoIP, e A2 vai ser para dados. Então o que vai ser feito? Ali na fast 0/0 que eu liguei no meu switch, então eu vou pegar, usar a subinterface 1 na VLAN 1, e aí eu vou dar esse endereço IP aqui, final 62, que é o último IP válido da minha primeira subrede. E na subinterface 0/2, então eu vou dar o endereço 126, que é o último IP válido da minha segunda subrede, e ela vai estar na VLAN 2. O importante aqui também é a máscara, /26, aí se a gente converter na notação decimal, ele vai ficar 225, 255, 255, 255, 192. Então vamos começar aqui a configuração. No 2811, interface de linha de comando. Então eu vou dar um não aqui. Enable conft interface fast 0/0.1. Estou usando o tab para facilitar aqui encapsulation .1Q1. IP address 200.150.62. A máscara aqui /26, então o final é 192. E no shut para subir minha subinterface.
Agora eu vou fazer da parte de dados. Então, int fast 0/0.2 encapsulation.1q vela2 IP address 200.150, agora lá no tutorial 126, que é o último IP válido da subrede 2, e a máscara com final 192, que é o /26, e no shut para sair da rede. Na sequência eu habilitei as subinterfaces, mas eu tenho que habilitar a interface física. Então vou dar um exit, eu vou entrar na interface física, que seria 0/0, e fazer somente um no shut, e ele vai subir todas as interfaces do meu roteador. Então ele já está fazendo aqui o handshake da interface com o switch ali. Seguindo aqui o tutorial, então aqui foi habilitado a fast 0/0. Agora eu vou começar com a parte do VoIP. Então lembrando aí do VoIP, então eu vou ter que fazer IP DHCP pool a rede VoIP, o network, default router e a opção aqui 150, que é obrigatório para a rede VoIP. E depois já vou criar também o DHCP aqui para a rede de dados. Então vamos lá no 2811, seguindo a sequência aí, IP DHCP pool VoIP para minha rede VoIP. Lembrando aqui da minha estrutura de rede, então eu tenho que colocar network e o endereço de rede. Lá naquele meu planejamento inicial aqui, então ó, a primeira rede que vai ser para VoIP, ela tem o endereço 0, e a rede de dados do 2811 endereço 64. Então esses dois parâmetros que eu vou ter que informar em cada um dos DHCPs. Então aqui no VoIP eu vou colocar network 200.150.0 e a máscara aqui /26. Então eu tenho que colocar o padrão decimal, seria final 192. Default router seria o gateway, que é a subinterface que eu configurei agora há pouco. Então seria o final 62 da rede VoIP. E aqui esse parâmetro que é obrigatório, opção 150, aqui IP e o endereço da minha interface, que também nesse caso vai ser o 62. Então seguindo a ideia aí. Aí na sequência eu já vou aproveitar e fazer o DHCP para minha rede de dados. Então eu dou um exit aqui e vou criar mais um DHCP. Só que eu vou colocar aqui em maiúsculo, então, dados. E a minha rede de dados, a minha segunda subrede, ela seria network 200.150, endereço 64. Como eu estou fazendo na sequência, até uma dica, né? A rede ela vai do 0 até o 62, que é o último IP válido. 63 é o broadcast. Aí vem a próxima rede, que é a 64. Máscara aqui 255, 255, 255, 192, seria o /26. Ó, default router, eu padronizei o último IP válido da minha rede, que eu tinha configurado lá na subinterface 0/0.2. Então é o 200.150, 126. E aqui o DNS eu vou pôr também o mesmo endereço do gateway, 126. E exit. E aí está configurado os DHCPs do meu 2811. Ainda lá no tutorial, na sequência vem os telefones e aqui o processamento é centralizado. Então eu vou configurar o telefone de todas as minhas redes. Então aqui eu vou fazer o telefone service. No tutorial foi colocado 10, poderia ser só 4, mas já deixou para uma futura expansão. Então eu vou colocar 10, 10, o autoassign a 10. Aqui o endereço só corrigindo, então seria
o endereço da minha rede VoIP, 250.62, e aí eu vou fazer aqui as numerações da minha rede VoIP. Então vamos lá na sequência. Então já estou no config, vou fazer telefone service, e agora vem as configurações do Call Manager. Max ePhones 10, Max DN 10, IP Source Address, aqui vem o endereço do meu Gateway VoIP, então que seria 62, e o Port 2000, que é o da Cisco, protocolo de comunicação. E aqui eu vou fazer esse auto-assign para fazer o auto-registro do 1 até o telefone 10. E exit aí. Na sequência, eu vou colocar os ramais dos meus equipamentos. Lembrando da ideia aqui da folha, então eu vou ter o telefone 1001 e 1002 em amarelo. Aí eu vou ter o 1003 em laranja e aqui o 1004 na região azul. Isso vai depender da sequência que eu for fazer o autorregistro. Então vamos colocar aqui ePhone -DN1 number 1001. Então ó, o primeiro que eu vou ter que registrar vai ser o 1001. Vou apertar a setinha para cima. Já posso fazer aqui o 2. O segundo que eu vou ter que registrar é o 1002. iPhone DN3, number 1003, o terceiro 1003. E aqui o quarto 1004. E foi terminada aí a configuração do VoIP. Agora é só fazer o autorregistro de cada um dos telefones aí. Então vou fazer aqui na sequência o autorregistro. Então esse aqui que vai ser o meu primeiro vai ser o 1001. Então eu vou ter que configurar ele, mas lembrando que eu também vou ter que fazer aqui para habilitar ele a configuração do meu switch. E o que eu vou ter que fazer nesse switch aqui? As interfaces 1, 2 e 3 vai transportar dados na VLAN 2 e VoIP na 1. Então elas vão ter que ser interfaces do tipo trunk. Então já vou fazer aqui na sequência essa configuração. Enable conft interface fast. Já vou fazer um range aqui que eu já pego da 0/1 até a 3. E vou colocar aqui, ó, switch port modo trunk. Ele até reiniciou a interface. Switch port trunk allowed VLAN, e eu vou permitir todas as VLANs aqui. Vou fazer um exit. Na sequência, aqui eu vou utilizar, ele deixou livre, eu vou colocar as interfaces 23 e 24, que são os finais lá do meu switch. Como só vai estar conectado o telefone na VLAN 1, vou colocar somente VLAN 1 no modo acesso. Então, mesma coisa aqui, eu vou fazer um range já para configurar as duas. 0/23-24. E vou colocar aqui switch port agora modo acesso, e como é VoIP, eu vou ter que colocar aqui switch port voice VLAN e a VLAN VoIP, que aqui no simulador é a 1. Vou dar um exit aí. Então já fiz aqui a configuração do meu switch. Só tem mais um comando que eu vou explicar aí na sequência. E agora já vou poder registrar o meu primeiro telefone. Então eu vou pegar o cabo de rede, interface switch, vou usar aqui na 23 e o outro na 24. Então aqui no telefone eu vou ligar ele e eu vou esperar ele fazer o handshake e todo o procedimento para ele se auto-registrar
aqui no meu 2811. Enquanto isso, seguindo a ideia aqui do tutorial, tem mais um detalhe aí no 2811. Aqui a gente vai ter que fazer a criação de rotas, porque eu vou ter 3 redes de dados distribuídas. Então seria a rede de dados que vai fornecer o DHCP para os meus equipamentos, e esse 1841 vai ter uma rede de dados aqui interna e aqui outra rede de dados também. Então eu vou ter nesses dois casos, eu vou ter 1, 2, 3 redes de dados. Para elas se enxergarem, eu posso fazer rota estática, ou a opção que ele vai sugerir aqui no tutorial, que vai ser fazer o protocolo da Cisco EIGRP. Então o que eu vou fazer aqui na sequência? Eu vou colocar router EIGRP, o número do sistema autônomo. Então aqui foi escolhido 1000, a gente vai padronizar para todos os roteadores. E aí eu vou informar a rede que eu quero que ele informe para o meu DHCP. Então nesse caso ele tem a rede de dados 64, ele vai propagar por essa rede. Então 200, 100, 50, 64, que é a rede que eu quero que ele distribua o EIGRP. E olha o detalhe aqui para a máscara. A máscara ela está ao contrário. Isso aqui é o que a gente chama de wildcard. Então a gente costuma utilizar isso em lista de controle de acesso e em protocolo de roteamento também. Então olha só aqui, a minha máscara é /26, que seria essa linha de cima aqui. Se eu transformar em binário, eu vou ter os 26 primeiros bits igual a 1. Se eu pegar e inverter todos os bits, então vai me dar a linha de baixo aqui, ó. Esses 26 primeiros bits vão virar 0 e o final vai virar tudo 1. Se eu for converter essa sequência aqui em binário para decimal, vai dar 00063, que é o que a gente chama de wildcard. E é isso aqui que a gente utiliza quando vai trabalhar com protocolo de roteamento e lista de controle de acesso também. Então vamos aqui no meu 2811 fazer essa configuração. Ó, meu telefone aqui ele já registrou. Então eu vou aproveitar e já vou ligar aqui o segundo, que ele vai se registrar aqui com 1002 na 24 que eu configurei. Então esse aqui vai ser o meu 1002. E enquanto aqui ele vai fazer o registro, vamos ligar ele aqui. Eu já vou configurando o EIGRP aqui no meu equipamento. Então enable conft router EIGRP, o número do sistema autônomo, aqui a gente escolheu 1000. E aí eu tenho que informar a rede que ele quer propagar. 200, 100, 50, 64, que é a minha rede de dados. O VoIP eu não quero propagar, vai ser uma rede única, que ela é distribuída. E aqui que eu comentei com vocês, ó, se eu colocar um ponto de interrogação aqui, ele vai me colocar aqui, ó, que eu posso dar o clear, que seria a máscara padrão, daí um classe C, /24, mas como a minha rede é /26, então eu vou ter que informar nesse formato aqui, wildcard, então seria 0.0.0.63 e está configurado aí a minha rede. Meu 2811 já dei um WR aqui para salvar e ele nesse tempo já deu a mensagem que o telefone 2 também se registrou aqui. Então já habilitei esses dois telefones. Está com o ramal 1002. Esse aqui está com o ramal 1001. Então se eu quiser eu posso fazer até a ligação aqui. Eu vou pegar esse aqui, que é o 1001, e vou discar para o 1002. Então 1002. Ó, ele está chamando. E aqui ele atendeu. Então está estabelecendo conexão. E mais uma conexão local. Aquele tutorial VoIP inicial já demonstra como fazer isso. Um 2811, um switch e 2 telefones. Então essa é a configuração do 2811 já do Call Manager do VoIP.
Seguindo aqui o tutorial, aqui só um detalhe interessante, né? Então a rede 50 ela não foi utilizada, a 50.0 VoIP não foi utilizada, porque eu não quero propagar o IGRP nela. Eu quero que se propague somente a informação de voz, e como ela é uma rede única, então não tem por que eu ficar roteando ela com as minhas redes de dados que são distribuídas. Então, por isso que a gente só faz o IGRP ali para a rede de dados. Aí vem a configuração do meu switch para testar o telefone. Então essa parte aqui, ó, eu já tinha feito, que são as conexões com os meus roteadores, e eu pus no modo trunk porque vai propagar as duas VLANs, dados e voz. Aqui é onde eu coloquei os meus dois telefones, e aqui a configuração que estava faltando, eu tenho que somente criar a VLAN 2, colocar aqui com o nome dados no meu switch. E a ideia de criar essa VLAN 2 é porque ele vai ter que propagar o switch pelos links de trunk, então ele precisa conhecer que existe essa VLAN 2. Mesmo que eu não vou estar usando com um dispositivo específico, ela vai propagar, por exemplo, por aqui a informação de dados pela VLAN 2, aqui para baixo também. Então eu preciso criar para ter isso na tabela dela. Então para criar a VLAN, já estou aqui no config, é só fazer VLAN 2, name, vou pôr aqui em maiúsculo dados, end WR. Se você quiser conferir, você pode fazer o show VLAN brief, e aí você vai ver que existe uma VLAN 1, que é a default, que vem de fábrica, que aí está com as interfaces 23 e 24 com os dois telefones. Repare que os links de trunk não estão aqui. E a VLAN 2 de dados, que não tem uma interface, mas vai ser propagada pelo trunk. Se eu fizer aqui o show interfaces trunk, ele vai me mostrar as três interfaces que estão sendo utilizadas interligando os roteadores para transportar as duas VLANs. Então aí está configurado já o meu switch também. Então na sequência do tutorial eu vou fazer agora a rede aqui de cima, a laranja lá do laboratório, que é o 1841. E aqui no 1841, algo muito curioso, que eu instalei essa interface lá inicialmente para engatar os cabos. Essa interface ela me permite trabalhar no modo Layer 2, então eu posso fazer ela trabalhar tanto no modo Trunk quanto no modo Acesso, e é o que eu vou fazer aqui, ó. Então na interface que vem lá do meu switch, que carrega na VLAN 2 dados e na 1 VoIP, eu vou colocar lá no modo Trunk e eu vou permitir todas as VLANs. Já na minha interface FAST 0/0/1, que vai ter aquele meu telefone que vai se autorregistrar, esse aí só vai trabalhar na VLAN 1, então eu vou colocar lá no modo acesso e vou colocar aqui, ó, switch port voice VLAN 1, dizendo que é uma VLAN de voz que vai se propagar ali. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência. Então eu vou habilitar essa interface e aí fazer as configurações. Então aqui no meu switch ele está dando uma mensagem porque eu estou com o link de trunk, ali tem uma VLAN. A gente só vai configurar e ele já vai corrigir isso. Então enable conft interface fast 0/0/0, tem mais um slot aqui. E aqui é uma interface layer 2, switch port modo trunk, então ele vai reiniciar a interface. E eu vou colocar aqui para ele permitir todas as interfaces de trunk. Então switch port, trunk allowed, VLAN out. E exit. Na sequência, eu vou configurar aquela interface que vai para o meu telefone, que seria 0/0/1. E essa aqui vai trabalhar no modo acesso e somente com uma VLAN de voz. Então, switch port voice, VLAN e 1 aqui. E no shut, já para subir ela. Então aqui já subiu a minha interface.
Então reparem que ela vai estar identificado ali no 0/0/0, ela está com 2 tracinhos, indicando agora que ela está no modo trunk. E a 0/0/1 está na 1 e vai transportar a voz. Então já vou testar aqui meu telefone. Então vou pegar aqui, ó, 0/0/1. Vou ligar na porta switch do meu telefone. E aqui, seguindo a ideia do laboratório, 1001 se registrou, 1002, o próximo a se registrar vai ser esse aqui, que é o 1003. Então eu vou ligar ele aqui. Ele já vai começar o handshake. Então agora eu fiz essa conexão aqui. Já coloquei no modo trunk lá do laboratório. Essa aqui eu acabei colocando no modo acesso. Poderia pôr no modo trunk, mas a VLAN de dados não seria utilizado. E aqui na sequência, agora eu vou fazer as configurações aqui das VLANs e vou habilitar essa minha terceira rede, que seria a de dados aqui da região laranja, que aí já vai ser a rede 128 e o último IP válido é o 190, que vai ser justamente, ó, o gateway aqui da minha rede. E aqui está sendo utilizado a FAST 0/0. Então já vou engatar aqui na sequência. Aqui um detalhe interessante, como eu estou ligando um roteador, a porta Layer 3 direto no computador e não no switch, eu preciso utilizar o cabo cross. Se fosse um switch, ele já faria aquela checagem dos pares e daí não teria esse problema. Aqui, se você não engatar o cabo cross, ele não vai funcionar. Então por isso que a gente teve que fazer essa adaptação. Claro que amanhã depois, se eu quiser expandir a minha rede, eu vou pegar esse cabo aqui, pode ser de um direto ou um cross, ligar no switch, e ligar para vários computadores. É só esse caso específico aqui mesmo. Bom, e aqui eu vou seguindo então o tutorial. Então subiu ali a minha interface. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui agora, eu vou ter que pegar e receber os IPs nas minhas VLANs. Então eu tenho ali uma VLAN 1 criada nele, que é a de fábrica, ela está down, eu vou ter que habilitar ela. E eu vou ter que criar a VLAN 2, que vai receber o pacote de dados para poder entregar para a rede 128 aqui. Então eu estou no modo config, então já vou fazer aqui, ó. As duas vão receber via DHCP. Então para facilitar aqui, eu já posso fazer um interface range VLAN. Inicialmente eu tenho que criar a VLAN 2. Então deixa eu dar um exit aqui. Esse comando aqui ele é antigo do iOS da Cisco, mas é o que ele aceita aqui no simulador Pro 1841. Então é o VLAN Database. Até ele vai colocar um warning aqui, ó, que esse comando é antigo, mas ele só aceita isso daqui. Lá no CGR a gente vai utilizar do iOS novo. E aqui eu vou colocar VLAN 2 name e aqui o nome, dados. Então ele acabou de adicionar a VLAN 2. Vou dar um exit, conft e agora interface range. E aí eu já posso configurar as duas VLANs, da 1 até a 2. Ele não está aceitando, então eu vou ter que fazer para cada uma das VLANs aqui. Interface VLAN 1. Então eu vou fazer aqui primeiro, eu vou colocar IP, ADD e DHCP. E no shut. Então ele vai subir a minha VLAN e já recebeu o IP. Reparem que é um IP válido na rede 0. Então ele já habilitou aqui. E agora eu vou fazer aqui para a minha VLAN 2. Então interface VLAN 2. Olha, ele já subiu a hora que eu entrei nela. Então é só colocar IP ADD e DHCP para ele receber os IPs. E já recebeu, e esse recebeu na segunda subrede. Então, ó, o 65, que é o primeiro IP válido da rede 64,
que vem lá do meu 2811. E o meu telefone aqui também já se registrou ali, ó, 1003. Então o VoIP está quase pronto e a parte de dados estou subindo aqui aos poucos. Então aqui foi a criação da VLAN. O range aqui eu acabei fazendo separado para fazer as configurações. E aqui eu vou ter que criar a rota padrão. Então se os meus computadores lá na minha rede laranja de dados quiserem sair para fora, ele vai encaminhar esse pacote pela VLAN2 que ele já recebeu via DHCP. Então é só criar essa rota ali. Então vamos colocar aqui IP route, rota padrão. E aqui a minha VLAN2. Eu vou colocar direto a interface VLAN 2 ali. Próximo passo, agora eu vou fazer a minha rede interna de dados. Então o que eu vou ter que fazer agora? Entrar na 0/0, que é onde eu usei o cabo cross. Colocar aqui o endereço IP. Nesse caso é o último IP válido da minha terceira subrede. Então se eu vier aqui na minha tabela, ó, agora eu vou estar nessa subrede de dados do 1841. A minha terceira subrede ela tem o endereço 128, máscara sempre /26, e ela vai do 129 ao 190. O 190 é o último IP válido que eu vou utilizar como gateway. Então, o que eu vou fazer aqui na sequência, com esse endereço e /26. E aí criar o DHCP, que por enquanto vai ser usado para o computador só. Amanhã depois eu posso expandir com switch mais computadores nessa rede. Então vamos aqui, já estou no modo config, fast 0/0, IP address 200.150, 190 agora, a máscara /26 e no shut para subir minha interface. Saio da interface exit e vou criar um DHCP agora. Vou usar o nome dados, network. Então aqui vem endereço de rede. O endereço da minha rede agora é o 128. A máscara final 192. O default router, que é o meu gateway dessa rede, é justamente a interface que eu acabei de configurar aqui em cima. Então seria o 190. E o DNS também. Vou colocar aqui no gateway 190 e exit aí. Então o meu computador agora aqui, ó, se eu colocar ele para receber um DHCP por desktop, IP e DHCP, então ele pegou ali o endereço 129, que é justamente o primeiro IP válido ali na interface fast 0/0 dessa rede. E o gateway e o DNS 190. Então, a princípio, quase tudo funcionando ali. Aqui é um detalhe interessante. O telefone ele se registrou e ele vai conseguir ligar. Por exemplo, aqui eu estou no 1003, que é lá da região laranja, e eu vou ligar lá para o 1001. Ó, ele está chamando. E aqui o 1001 atendeu e ele está conectado. Aqui, como eu tenho um processamento centralizado, então eu não preciso me preocupar com a parte de roteamento, porque isso aqui já está sendo comunicado pelo link de trunk via Layer 2. Agora, o que acontece aqui com a parte de dados? Eu tenho uma rede aqui, que é a 128, e eu tenho essa rede aqui, que é a 64. Esse roteador ele tem uma interface aqui na 64 e uma na 128. Então ele enxerga as duas redes. Como que eu sei disso? Ó, se eu pegar e fazer aqui um exit ISH IP route,
Então ele vai me mostrar, ó, a rede 0, que é VoIP, está na VLAN 1, VLAN 1 é VoIP. Rede 64, que é dados que vem lá do 2811, e a 128, que é dados que pertencem a ele. Agora, se eu vier aqui no meu 2811, ele só tem duas redes conectadas direto nele. Então, SH IP Route. Ó, ele vai me mostrar a rede 0, que é a rede VoIP, e a 64. Ele não enxerga a rede 128, que pertence ao 1841, porque essa rede não está conectada diretamente nele. Tanto que se eu pegar e fizer aqui o teste aqui embaixo do cenário do ping, pegar um pacote e disparar, ó, lá daquele computador por 2811, ele não vai se comunicar nesse momento. Ó, por mais que eu fique disparando, ele vai dar problema. Não é tabela ARP, aqui o problema é roteamento. Eu preciso fazer com que esse 2811 enxergue a rede 128 do 1841. Lembra que aqui eu fiz já a configuração do EIGRP, então ele já está propagando EIGRP por essa rede. O que falta eu fazer aqui no meu 1841, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou vir aqui, ó, conf t router EIGRP, o mesmo sistema autônomo 1000, network, e eu vou adicionar a rede, as duas redes de dados que pertencem a ele. Nesse caso é a 64, que vem lá do 2811. Lembrando aqui que eu vou trabalhar com ID card aqui, então seria o inverso da máscara /26, que daria o final 63. Ó, ele já deu essa mensagem, a hora que eu dei enter ele já enxergou a rede, já está havendo uma troca com as tabelas de roteamento. E eu também vou colocar aqui a rede 128, que é a interna dele. E aí ele já vai ser possível trocar essas informações. Ó, aqui não vai mudar muito, porque ele já conhece todas as redes. Agora, se eu vier aqui no meu 2811, então ele só tinha essas duas. Se eu fizer esse comando novamente, ó, agora ele passa a enxergar a rede 128 com esse Dzinho aqui, ó, que pela legenda aqui é justamente o pacote protocolo do tipo EIGRP. E agora sim, a rota foi construída. Então deixa eu limpar aqui o cenário. E se eu fizer o teste aqui de conectividade, então daqui para cá, ó, já deu sucesso. Então o pacote ele está indo, 2811 ele reconhece a rota reversa e ele devolve por esse link de trunk justamente pela VLAN 2. Então aí está fechado todo o roteamento da minha rede, tanto o telefone quanto o computador se comunicando aqui com a primeira região. Então essa aí foi a rede lá de cima, que é o que foi feito aqui, ó. E importante, eu não adicionei aqui também a rede 0, que é a VoIP, porque ela já está integrada. O processamento dela é centralizado lá no 2811 e eu não quero ficar injetando dados na minha rede VoIP. Então eu estou separando, por isso que eu não adicionei aqui ela, para justamente não propagar essa informação. E aí agora vem a última configuração do meu CGR 1240. Ele é um roteador bem robusto, padrão industrial. Então ele tem, isso aqui é lá do site da Cisco. Então ele tem essa cara aqui com essa interface, carcaça metálica, ele é bem protegido. Então ele é bem diferenciado. E a gente vai fazer a configuração, vocês vão ver que a gente não precisa instalar módulos, que ele já vem com umas interfaces que pode ser tanto Layer 3 quanto Layer 2. Basta a gente fazer a questão do switch port e no switch port. A gente consegue tornar ele bem flexível para várias aplicações. Aqui o que vai acontecer lá na folha do laboratório? Eu vou usar 2/3 como trunk, e aí a mesma ideia, eu vou ter na VLAN 1, eu vou ter o meu link centralizado lá do VoIP, que eu vou direcionar ele para 2/4 aqui também, do meu telefone.
E aqui na VLAN 2 eu vou fazer o roteamento para essa rede de dados agora aqui, que seria a última válida, que é a 192, e o último IP válido é o 254. Então vamos começar aqui a configuração. Eu já engatei aqui a 2/3, então até vou colocar aqui o mouse nela. Ele vai me mostrar ali, ó, já vem com a FAST 2/3, 4, 5 e 6. Elas estão todas na VLAN 1 ali por padrão. Eu vou ter que mudar isso porque a 2/3 eu tenho que transformar no link de trunk. Então é o que eu vou fazer agora aqui. Enable conft interface fast 2/3 switchport modo trunk switchport trunk allowed VLAN. Vou colocar aqui para permitir todas as VLANs. E exit. A 2/4 ela vai lá para o meu telefone. Então vou colocar aqui fast 02/4 switchport modo acesso, switchport voice porque é um telefone, VLAN 1 e exit. E aqui eu já posso até conectar o meu telefone. Então a 2/4 eu acabei de configurar aqui, vou colocar na interface switch, e ele é o último a se autorregistrar, então eu vou ligar ele aqui e ele vai fazer a comunicação e vai receber o ramal 1004. Então essas aqui foram as configurações iniciais que eu fiz nas interfaces para habilitar o link de trunk e o VoIP. Na sequência aqui eu vou criar a minha VLAN 2, nome dados padrão, e eu vou habilitar aqui o DHCP nas minhas duas VLANs para que eles possam receber lá do meu 2811. Então eu vou vir aqui no CGR, já estou no modo config, então eu vou criar a VLAN 2. Aqui já dá para criar do jeito como que se faz no switch comum, com o VOS. VLAN 2, name dados, exit. E aqui eu vou fazer interface range VLAN 1-2, ele também não está aceitando aqui, então vamos fazer interface VLAN 1 IP ADD DHCP, para ele pegar via DHCP. Olha, ele já recebeu o endereço. E agora dou um exit e entro na VLAN 2. Então ela já subiu, não preciso dar o no shut. E também IP DHCP, IP ADD DHCP, para ela receber endereço. Ela já recebeu também. Então exit aqui. Então, foram habilitados aí as duas VLANs. Na sequência aqui eu vou ter que fazer mais alguns comandos, como essa interface, como o roteador aqui ele trabalha como um roteador e switch, então como se fosse a ideia de um multilayer, eu vou ter que fazer esse comando iproute para ele habilitar a tabela de roteamento e criar também a rota padrão igual eu fiz lá no meu 1841. Então aqui no CGR, deixa eu dar um exit aqui. Se eu fizer um SH iproute, então olha, ele não vai me mostrar a tabela porque eu justamente não habilitei ela ainda. Então eu vou ter que fazer aqui iproute para habilitar o processo de roteamento. Eu vou até fazer aqui um do SH iproute. E ó, agora ele vai me mostrar a tabela que ele já recebeu a das outras redes. Já está habilitado ali. E criar a rota padrão. Então minha rede de dados interna, para ela sair, vai ser sempre pela VLAN 2, que foi padronizado aqui como dados. Então
Então vou colocar qualquer endereço de rede, 4 zeros para qualquer máscara, pela VLAN 2, e aí foi configurada a minha rota. E agora eu vou fazer a parte interna de dados. Então essa parte interna eu vou usar aqui a 2/5. Eu vou ter que fazer esse comando no switch port para ela virar um layer 3, para daí ela aceitar um endereço IP. E aí eu vou criar o DHCP, que seria justamente essa rede aqui debaixo em laranja. Então eu vou dar o endereço 200.150.254, lembrando da minha estrutura aqui de subredes. Essa é a minha última subrede aqui do CGR. Então ela tem o endereço 192, ela vai de 193 até 254, que vai ser o meu gateway aqui. Então vamos lá para a configuração. Interface fast 2/5. Então vou ter que colocar no switch port para ela poder aceitar um IP. E agora vem o endereço de gateway da minha última subrede. E aqui a máscara, lembrando que é um /26, então o final é 192. E no shut para subir a interface. Exit. E aí vou fazer um IP DHCP pool dados network 200.150, o endereço de rede, então essa última subrede é o 92. Máscara /26, default router aqui seria o próprio gateway, então eu configurei aqui, ó, 254 200.150.254, e o DNS também 200.150.254, e exit aí. Então agora eu vou habilitar aqui o computador. Como essa aqui é uma interface que também trabalha com Layer 2, apesar de eu ter habilitado o 3, a parte de hardware ela suporta, então não há necessidade de eu colocar um cabo cross igual eu fiz aqui com o 1841. Eu vou pegar um cabo direto mesmo e vou engatar aqui, ó, 2/5 na minha fast, ó, não tem problema, ela vai subir normal. E eu vou colocar aqui para ele receber DHCP, desktop IP e DHCP. Ó, já pegou aqui com sucesso, pegou o endereço 193, que é o primeiro válido, gateway 254, então ele já está funcionando. Novamente, o que está faltando agora para finalizar aqui o laboratório, se eu pegar aqui o pacote e pingar daqui para lá, então vai começar a ter falha aqui. Porque o que acontece nesse instante? O 2811 ele não enxerga essa rede aqui, que é a 192. Então, ó, se eu vier aqui, fizer um show IP route, ele vai me mostrar todas as redes que pertencem a ele. Então a 64, aqui ele faz um ponto a ponto, isso é da interface do meu equipamento, e aqui ele vai mostrar 192. Aqui ele tem tanto a rede 0, que é a VoIP, a 64, que vem do 2811, que está conectada nele aqui, por isso que ele enxerga, e também a 192, que está aqui, ó, diretamente conectada nele, então ele enxerga essas redes. Agora o meu 2811 aqui, se eu fizer um enable show IP route, então ele enxerga a VoIP 0, 64, que é dados que ele entrega pela VLAN 2 para os outros roteadores, a 128, que é lá do 1841, e ele não enxerga a 192, que é a do CGR, porque lá não foi habilitado o EIGRP. Quando eu habilitar, vai aparecer aqui na minha tabela. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência. Então vou vir aqui no meu CGR e habilitar o EIGRP router EIGRP 1000.
Network, eu vou adicionar somente as redes de dados que estão nele. Então, nesse caso aqui, a 64, lembrando aqui do wildcard, que é o inverso da máscara /26 nesse caso. Ó, já identificou, inclusive já identificou a que pertence ao outro roteador também, que seria lá do 1841. E aqui vou fazer um seta para cima network e a 192, que é a rede dele, end EWR. Se eu fizer aqui um SHIP route, então ele vai me mostrar agora também, ó, o CGR agora ele passa a enxergar também pela VLAN 2 a rede lá do 1841. E o 1841 também ele vai enxergar pela VLAN 2 a rede aqui do CGR. Então, tanto que se eu fizer agora aqui o teste de conectividade entre esses dois computadores aqui, ó, já vai dar sucesso, ele vai pingar. Só que ele vai fazer todo aquele processo de sair aqui pelo gateway, passar por esse link de trunk pela VLAN 2, vem para o 2811 pela VLAN 2, por aqui chega no link de trunk pela VLAN 2 para chegar até esse computador. Então, ele vai fazer esse caminho aí. E aqui, esse meu computador também vai pingar lá para o 2811, está respondendo, está funcionando. E o meu telefone VoIP, ó, 1004, também recebeu o ramal, também vai estar ligando entre os dois ali. O 1004 aqui com o 1003, vamos fazer um teste final aqui. Aqui já é o processamento centralizado, então o 2811 vai gerenciar tudo. Vou colocar aqui 1004 com 1003. Então ele está recebendo uma chamada aqui, o 1003 do 1004. Atendeu, se conectou, já estão conversando. Então, os telefones estão funcionando, mas todo o processamento vem do 2811. E aqui os equipamentos, cada um está fazendo o seu processo de roteamento, mas de forma distribuída, e aí eles se comunicam pelo protocolo EIGRP. Se eu fizer aqui no meu 2811 um SHIP route, então agora ele vai me mostrar as 4 redes do nosso laboratório. Subrede 1 VoIP tem o endereço 0, parte de dados dele, ó, diretamente conectado com o endereço 64, parte de dados lá do 1841, que é a subrede 3, endereço 128 pela 0/0.2, e a última subrede do CGR, a 192, então também pela 0/0.2, que sai tudo pela VLAN 2. Então todo mundo está se comunicando de forma distribuída por dados e de forma centralizada por VoIP. Então essa é a ideia desse laboratório. Nos vemos no próximo. Tchau.